Olá! Então, como eu falei, estou testando um novo formato, né, formato de vídeo para curso, então esse curso de neurogestão de risco será gravado nesse formato e vocês podem comentar as preferências de vocês no Instagram, né, Carlos Sampaio PNL, né, que haverá outros cursos e certamente, se for o caso, mudarei o formato do curso, ok? Vamos nós. Qual o objetivo então? O objetivo é que ao final desse curso você pode ser um iniciante, né? Pode ser que nunca ouviu falar de gestão de riscos, ou pode ser alguém que já aplica gestão de riscos, né? E queira se aprofundar, esteja passando por alguns problemas, tipo as pessoas não estão comprando, é difícil fazer com que as pessoas usem, é difícil de vender, né, a implantação de gestão de riscos, ou é difícil de implantar gestão de riscos nas organizações, então esse curso será muito útil para vocês. Quais são essas dúvidas que as pessoas têm? Quais são esses problemas que as pessoas têm quando lidam com gestão de riscos ou quando implantam gestão de riscos? Por exemplo, você pode não entender como as pessoas não identificam aquele risco que para vocês é claro, é óbvio, é muito importante e você não percebe, olha, como é que pode? As pessoas não estão vendo isso, meus chefes não veem isso, as pessoas que estão identificando os riscos não estão vendo isso. Isso é uma dúvida que a gente vai esclarecer. Você também pode não compreender como elas subestimam, eles até podem identificar aquele risco, mas não, esse risco aí não tem importância, nunca vai acontecer, você também vai entender como isso se processa. Você também pode ficar impressionado como as pessoas numa organização não valorizam a gestão de risco. Você, de certo que já estuda isso há um tempo, pode saber da utilidade disso, você descobriu já a importância disso e você fica abismado como as pessoas não, às vezes não acham importante que haja gestão de riscos, ou fazem isso de uma forma formalística, apenas para inglês ver, como se diz. A gente vai falar disso em implantação de gestão de riscos. E muitas pessoas podem ter aquela dúvida, como é que eu implanto isso, como é que eu implanto gestão de riscos na minha organização? Então, se você tem essas curiosidades, elas serão satisfeitas ao longo do curso. E vamos então para a nossa primeira aula, né? Começando do básico, o que é risco? Né? Todos nós temos um conceito intuitivo de risco, né? Que é algo ruim que pode acontecer a qualquer momento e nos atrapalhe naquilo que nós estivermos fazendo. Também pode você ter aquela noção de que é algo perigoso, que pode em algum momento acontecer para você. Um risco é sinônimo de uma ameaça, né? Algo que, de repente, né, o que está ali na sua cabeça que pode a qualquer momento acontecer. Então, dá para ver por essas definições, né, até pela cor que estão representadas, que risco é uma coisa negativa. Essa palavra ela tem algo de negativo, tem uma âncora muito forte com o negativo. Então, você aprende nas normas técnicas, você vai ouvir falar, se ler alguma dessas normas, que existe uma coisa chamada risco positivo, né, que é a mesma coisa, mas um risco de boas coisas acontecerem. Né? Só que, tecnicamente, embora isso esteja correto, isso não funciona na prática. É muito difícil as pessoas aceitarem risco positivo, é como se uma palavra anulasse a outra. Qual o resultado disso? Quando você fizer uma dinâmica de identificação de riscos positivos, vai vir menos risco do que você espera ou que poderia vir com potencial, porque as pessoas estão ancoradas, elas não conseguem enxergar riscos positivos, isso prejudica a sua dinâmica. Melhor tratar como oportunidade, assim como sabiamente expresso na matriz SWOT, que trata riscos positivos como oportunidade. As pessoas estão mais acostumadas com isso, vai funcionar melhor. Nosso cérebro está acostumado a pensar em riscos, né? Desde coisas mais sérias, como acidentes, tragédias, até coisas mais corriqueiras, como ficar doente ou uma chuva para te atrapalhar, para causar até um engarrafamento. Então, convivemos com riscos diariamente. O seu cérebro, ele desde pequeno, ele é educado para isso, para perceber essas ameaças. Olha aí, olha o sinônimo de novo. Para perceber essas ameaças e, de alguma forma, reagir a essas ameaças de forma preventiva ou de forma corretiva, como nós vamos ver mais adiante. O fato é que o risco ele é
uma coisa presente na sua vida. Mas ele pode ser presente, mas você às vezes não estrutura como você pensa em risco. Né? Então, qual é a definição de risco? Né? São esses 4 elementos aí. O risco é um evento, ou seja, uma coisa, né, que pode acontecer, daí vem o segundo elemento, a incerteza, como vimos ali na figura anterior, chover. Chover é um evento que é incerto, né, e que tem um impacto nos seus objetivos. Olha, se você for à praia, chover é um risco que tem que ser considerado. Se você for a um outro lugar coberto, chover pode ter uma outra acepção, outro risco de você apenas o trânsito ficar ruim. O fato é que, com esses 4 elementos, você caracteriza precisamente o que é um risco. Né? Um evento incerto que tem um impacto num objetivo. Muito importante essa questão do objetivo, porque dependendo do contexto, dependendo do objetivo, aquilo pode ser um risco ou pode não ser um risco, como eu já exemplifiquei no caso da chuva. Se seu objetivo foi a praia, se divertir na praia, a chuva é um risco. Se você for para outro lugar, um museu, por exemplo, então aquilo não representa um risco, você é até confortável, ok? Mas tem uma coisa que os cursos de risco geralmente não abordam, que é como o risco ele aparece no seu cérebro, como o seu cérebro lida com isso. Em primeiro lugar, é preciso que nós saibamos como o cérebro funciona, como ele está estruturado. Tem uma teoria, né, que é do cérebro trino, né, que é aquela de que o cérebro ele foi sendo construído em camadas de acordo com a nossa evolução. Então, na primeira camada, numa camada mais profunda, você tem o cérebro reptiliano. Por que reptiliano? Porque qualquer lagarto, né, qualquer lagartixa tem essa estrutura, que é responsável pelos seus instintos, pela sua sobrevivência, pelos seus mecanismos de luta e fuga, que o animal, né, ele luta, te ataca, ou ele foge, né, ele foge rapidamente. Então, esse é o primeiro nível. Nós vamos para o segundo nível, né, de evolução do cérebro, que é o cérebro límbico, né, que é a estrutura límbica que está associada, ela é responsável pelas emoções, pela sua percepção de consciência e pelas suas emoções. Né? Então, tudo que está relacionado a emoções tem a ver com o sistema límbico, o cérebro límbico. E, por último, a camada mais externa, talvez a maior, que é o neocórtex, que ela é responsável pelo seu raciocínio, pela sua lógica, pelo seu pensamento. Nos seres humanos, particularmente, essa área é muito desenvolvida, que nos permite pensar, raciocinar acerca das coisas. E como isso, então, afeta a percepção de riscos, a avaliação de riscos? Ora, a incerteza, né, da incerteza daquele evento e o impacto nos objetivos, eles estão fortemente ligados à estrutura do cérebro, porque, por exemplo, você só sabe que um evento ele representa algum risco se você tiver, por exemplo, uma memória associada. Já aconteceu, então, eu já coloquei, sei lá, a mão na panela quente quando era criança e percebo, então, com já essa memória dolorosa, que aquilo é um risco. Então, a sua memória, né, associada àquilo ali é que te possibilita identificar aquele risco. Outra coisa, a mesma coisa, o impacto. Isso já aconteceu, teve um impacto, da mesma forma, a sua memória é que te possibilita saber que aquilo ali tem um impacto. Mesmo o evento incerto, né, impacto nos objetivos, se você nunca passou por aquilo, mas você já ouviu falar, alguém te conta, você viu no filme, numa reportagem, então aí entra o poder da imaginação do seu cérebro. O seu cérebro imagina aquele evento, imagina aqueles impactos para você, e aquilo ativa todo aquele sistema, né? Ele ativa o seu neocórtex, na medida em que alguém te conta aquilo, você começa a raciocinar que aquilo possa ser um risco, fazer associações, ou que você lembre de alguma coisa, e isso vai estar associado a uma emoção. Né? Se você lembra de uma coisa dolorosa, aquilo vai ser encarado seriamente pelo seu cérebro. Mas e no caso da imaginação, o que você apenas ouviu falar, o que você viu no filme?
Da mesma forma, o seu cérebro pode criar, a partir da imaginação, ele tem emoções associadas, porque ele faz associações ou porque ele visualiza. Né? Por exemplo, no filme você se emociona, aquilo não é real, mas a sua capacidade de imaginar, de construir sobre aquilo ali é muito grande. Devemos dizer que o cérebro ele não distingue o que é real do que você imagina. Os mecanismos límbicos, os mecanismos até de luta e fuga são acionados, seja aquilo real ou seja aquilo imaginário. Então, quando você imagina um risco, o seu sistema límbico, o seu neocórtex são acionados e aquilo que faz com que você dê importância ou não ao risco que você identifica e avalia. Quais são as implicações disso? O risco ele é totalmente subjetivo. Então, o que é muito grave para uma pessoa, o que é um evento de risco para uma pessoa, pode não ser um evento de risco para outra pessoa. Né? Identificar riscos é algo natural do ser humano. Então, você faz isso, você já deve ter percebido que você faz isso diariamente para muitas coisas, embora você não tenha consciência disso, do que você faz ao longo do seu dia, mas você está constantemente identificando e avaliando riscos. E essa avaliação, essa identificação, essa avaliação depende de quem está avaliando, mas depende do que nessas pessoas que estão avaliando, depende do que é preciso para que haja uma melhor identificação de riscos. Isso é um assunto para a próxima aula. Se vocês gostaram, compartilhem essa aula, ative as notificações, que semana que vem tem mais. Tchau!